Ah, você ligado aqui na Difusora FM no Grupo Tati de Comunicação. Hoje estamos recebendo esse cara que eu acompanho faz muito tempo, desde a carreira dele com o Suricato e agora no Barão Vermelho. Grande Rodrigo Suricato, tudo bem, meu irmão? Salve, salve, Tânio. E aí, Tiagão, tudo certo? Prazer estar aqui com vocês. Tudo em O prazer é paz. nosso, a honra é nossa, né, Tânia? Pô, que Exatamente. legal. Ó, começando com a primeira pergunta, não é fácil para uma banda sobreviver depois de perder um cara, um frontman. Perder dois caras dessa linha de frente seria praticamente impossível. Qual que é o segredo do Barão para perder dois caras como Cazuza e Frejá e a gente ouvir a sonoridade do Barão hoje e sentir que nós não perdemos, que nós estamos ganhando? Cara, pô, que legal. Eu fico feliz do teu comentário. Bom, eu como fã, observando a coisa toda de fora, né? Antes mesmo de entrar da banda, porque o Barão Vermelho é realmente a minha banda nacional predileta, sabe? Eu, porra, eu ficava tirando todos os riffs do Frejá, adorava todas essas coisas, assim, eu curtia muito, acompanho a trajetória da banda, tem os meus discos prediletos, tem uns que eu não gosto mais tanto, então toda aquela história de relação mesmo de fã com a coisa. Eu acho, cara, que o Barão Vermelho cada banda é uma história específica, né? Eu vejo muita gente falando: ah, Barão Vermelho sem frejar é o Rolling Stones sem o Mick Jagger. Não, o Rolling Stones é o Rolling Stones, o Barão Vermelho é o Barão Vermelho, o Titãs é o Titãs, o Suricato é o Suricato. São histórias diferentes umas das outras. O que eu percebo do Barão Vermelho é que existe um espírito quase como se fosse um orixá, quase como se fosse um time de futebol, o Barão Vermelho, sabe? Que vão mudando os jogadores, mas, a torcida ainda tem naquilo ali um enorme elemento de identificação, sabe? Vira uma tribo ali. Que, claro, pô, eu sou flamenguista, eu não gostaria que o Zico tivesse saído do Flamengo, pô, que o Adriano tivesse. Então, assim, mas as pessoas saem, outras coisas acontecem, mas a instituição, ela tem uma mensagem tão clara que eu acho que acaba funcionando para o Barão Vermelho. É, essa é uma parte. É, com uma super modéstia do mundo, eu acho que o nosso encontro foi uma coisa muito bem sucedida pelo destino, sabe? Pô, eu recebi o telefonema do Maurício me convidando para entrar no Barão Vermelho no dia seguinte que um dos músicos da Suricato pediu demissão, pediu para sair. Então, assim, cara, porra, então, peraí, eu tô entendendo alguma coisa tá acontecendo. A Suricato estava em transição, eu estava indo para uma outra formação, estava infeliz com a formação que eu estava, queria ir para um outro lugar. E no dia seguinte, o telefonema do Maurício, que eu já conhecia, já tinha excursionado no Brasil com ele. Então, eu achei um movimento, uma conspiração do tempo mesmo, sabe? E um cara que pudesse falar Barão Vermelho fluente. Eu acho que eu falo Barão Vermelho fluente, acho que isso talvez responda um pouco a pergunta também. Ah, Antes, sensacional. espera, só deixa eu fazer um comentário antes, Thiago. O Adorno tocou em Ribeirão aqui, acompanhando a galera dos Titãs, porque o Beto Lee tava com Covid. E aí o Adorno Aham. acompanhou na guitarra. E Legal. os Titãs, nesse show, tava só o Sérgio Brito e o Tony. Estavam só os dois. E ao mesmo tempo era Titãs, 100% Titãs. Então A acho que é gente mais não ou sabe menos isso, explicar né? por que é isso. A gente não sabe explicar por que isso acontece. É porque é aquela coisa, a instituição, ela tem, o que ela representa é, as- vira maior do que os indivíduos, entendeu? E isso é muito interessante perceber, cara, assim, de bandas, principalmente de rock, assim, que, porra, isso é tão legal quando acontece. Por exemplo, o Kiss. Cara, eu tô doido para acabar, de repente, quando acabar o Kiss existir no metaverso, entendeu? Exato. Poder curtir o Kiss no metaverso, então os filhos maquiados, sei lá, eu acho que tem um negócio que representa ali que a gente não pode. A vida é uma só, né? Tem Exato. esse aspecto todo do orixá e tem um aspecto técnico, que eles precisavam de um cara que cantasse ok e tocasse guitarra ali para representar essa história. Então, essa é a parte técnica. Mas o orixá também ajuda bastante. Eu agradeço a lembrança aí, Tânio. O Rodrigo é um cara, assim, compositor de mão cheia, um grande instrumentista, sou muito fã, a gente já falou sobre isso, inclusive, né? Um pouco dentro disso que você está falando, dessa instituição do Barão, né?
como é que é da vida interpretar as poesias do Cazuza? A gente que canta, normalmente vai meio que no automático, né? Mas por vezes a gente se pega cantando e prestando atenção mais na letra enquanto canta, se envolve de tal forma com isso que isso acaba se transformando, se transforma e transborda dentro da gente. Como é que esse sentimento que toma conta de você quando se depara com essa obra do Cazuza, quando revisita isso, e de forma tão única, né? Como você faz. Pô, que legal. Eu acho que todo papel de interpretação, seja lá o que seja, o que você estiver interpretando, ele passa pelo que os atores chamam de preenchimento. Então, para um ator interpretar um assassino, ele é de fato um assassino durante aqueles 5 minutos mesmo. Você olha no olho de um bom ator, você vai ver, cara, eu estou com medo, não conheço essa pessoa. Então, o meu processo de internalização da obra do Barão Vermelho, enquanto eu estava andando no ônibus, né? A gente está no ônibus ou no táxi, toca o Bete Balanço, é um repertório que permeia as nossas vidas. Então você tem um enorme preenchimento daquilo que está sendo falado, para poder reinterpretar aquilo à sua forma. Aí que eu acho que é o grande papel do intérprete. Ele precisa entender, internalizar aquilo que foi feito por outras pessoas, entender muito bem, e no meu caso, a maior homenagem que eu posso fazer ao Cazuza e ao Frejá é romper um pouco o cordão umbilical com eles. A minha maior maneira de homenagear o Frejá é não fazer os solos originais exatamente, é interpretar a minha maneira de cantar, interpretar a minha maneira de tocar. Aí eu acho que eu tô... aí eu fico feliz, porque eu sou um cantautor, normalmente eu canto o que eu escrevo. A minha maneira de ficar feliz no Barão Vermelho é poder dar um aspecto autoral às minhas interpretações. Se não fosse assim, eu sinceramente eu não estaria feliz, porque eu preciso realmente estar sentindo aquilo que eu canto, sabe? São 5 anos desde a sua entrada no Barão, porém desses 5 anos, 2 anos a gente passou trancado dentro de casa. Como é que você sente... Porque o fã do rock é um cara muito difícil, muito exigente, né? Como é que você sentiu a reação dos fãs com a tua entrada na banda e você vem sentindo agora pegando estrada novamente? Cara, como você falou, o fã de rock ele é insuportável. É pior que torcedor de futebol. É muito chato, é chato demais. Mas eu entendo, porque os contemporâneos aos Barões, a galera lá de 50, que viveu a década de 80, eu sou mais novo que isso, então, mas eu vivi através dos meus irmãos, então eu sei como é que era. A expressão da juventude era tocar um instrumento. Então, a gente vê muitos médicos, professor de história, que teve uma banda na década de 80. Era a expressão da juventude. Cara, o que a gente vai fazer da vida? Vamos montar uma banda, porque montar uma banda é maneira, a gente vai ficar com as gatinhas e vai ser legal, vamos assinar com uma gravadora. Então tem muita guitarra encostada em casa de médicos e engenheiros e tudo, e eles têm essa propriedade de saber falar, não, aquilo é bom, aquilo não é, sabe? Então eu entendo todo esse aspecto. Eu entendo também o estranhamento também de entrar um cara como eu também no Barão, inicial das pessoas, que porra é essa? Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Eu entendo, mas acho que isso se quebrou, cara, principalmente com esse trabalho que a gente fez agora, sabe, dos 40 anos. É tão verdadeiro o troço, sabe? É tão bem feito e verdadeiro, é impossível alguém sair no show nosso falando, cara, isso não é o Barão Vermelho, sendo muito franco, assim, então... eu acho que chegou essa hora. Mas tem uma coisa que eu acho que o fã de rock ele precisa entender. Galera, a gente fica velho, amigos nossos vão embora, morrem. Amigos nossos que a gente era grudado na infância, a gente de repente não fala mais. Então a vida se transmuta. Então é natural as bandas de rock também acontecerem as mesmas coisas. A gente não ficar pegado, não mude, não mude, não mude, não adianta nada. As pessoas mudam, morrem, têm outros interesses. Então a banda de rock ela obedece à lei natural da vida. As pessoas, os fãs de rock precisam entender que bandas obedecem essa lei. Então isso que é um pouquinho chato. Eu confesso que eu fiquei muito puto várias vezes. Às vezes vem um comentário, outro meio torto, que eu, porra. Mas aí, enfim, eu tento prestar atenção em outras coisas e seguir.
Não, legal, eu acho que está desempenhando esse papel com louvor, a gente só tem que agradecer. Pegando um pouco esse gancho do que vocês disseram aí, na minha opinião, o álbum Viva, que é de 2019, sensacional. Eu acho que foi, inclusive, o melhor álbum lançado naquele ano. Recente ainda, é a sua estreia, assim, né, num disco de inéditas do Barão, como líder da banda, porque o vocalista é a linha de frente, não tem jeito, acaba sendo reconhecido como um líder, né? Como compositor, instrumentista, etc. Como é que foi esse processo de criação junto com a galera toda? Eu imagino que deve ter sido um prazer muito grande e, ao mesmo tempo, uma responsa, né? E queria aproveitar mais uma perguntinha aí junto nessa. Qual música que você destacaria nesse álbum que talvez seja mais importante para você, mais significativa? Assim? Já começando de trás para frente, eu acho que tem uma canção chamada Castelos, que o Maurício canta, que aquilo ali diz muito, assim, o Maurício tem uma coisa particularmente naquela canção ali, que é uma canção, ela é doída e ele tem uma propriedade enorme de falar sobre aqueles assuntos. Acho que eu gosto muito de Um Dia Igual ao Outro, que é uma canção minha que eu tinha feito para entrar no Suricato, mas eu vi, cara, acho que não tem cara de Suricato, não. Acho que talvez seja Barão total isso. É, é um disco que eu tenho orgulho pra caramba de ter feito. Ele tem um aspecto muito curioso, né? Porque, assim, cada núcleo criativo, ele age de uma determinada forma. Existem bandas que entram no estúdio, começam a fazer uma jam session, e dessas jam sessions surgem as músicas. O Barão Vermelho, como tem muitos compositores, vira às vezes uma batalha de compositores. Tipo assim, olha, eu tenho 30 músicas, aí o outro coloca os outros exércitos, eu também tenho 35. E a gente escuta aquele repertório todo e passa a escolher as, entre aspas, mais adequadas para o trabalho. É um processo meio louco lá do Barão disso daí. É porque eu achei que a gente fosse entrar em estúdio para a gente fazer jam sessions. E o Barão Vermelho não é uma banda que faz jam sessions. Isso foi porra, como assim? Aí então eu estou botando pilha para eles no próximo disco para a gente vir do nada, vamos vir do zero, fazer jam e levar as coisas. Porque chegava a isso. O Maurício é um puta compositor, então ele já produzia as coisas dele e levava, olha, essa música eu queria que fosse assim. O Frejá já chegava de um jeito, o Guto, então compunham também entre eles, né? Com vários parceiros de fora, então é um processo interessante que rendeu lindas canções e discos maravilhosos. Não é um dos meus favoritos nesse sentido, eu gosto de realmente, pô, no caso que tem um monte de compositor ali, cara, vamos entrar no estúdio e ver o que acontece. Só que a gente também não tinha muito tempo, cara. A gente estava se conhecendo naquela hora, sabe? Então a gente tentou objetivar um pouquinho mais, sabe? Olha, tô trazendo essas músicas que vocês acharam que serve, vamos colocar. E foi. Mas acho que num segundo momento, acho que se a gente vier a gravar um disco, que é algo em extinção, esse disco, na vida, né? Ninguém grava mais disco, né? São singles e singles e singles e EPs. Eu queria fazer dessa forma. E ainda você tem que conquistar um espaço com os caras que podem virar e falar assim, quando a gente estava começando, você estava usando fralda ainda e tal. Total. Aí tem o ciúme também. Às vezes o fulano acha que, pô, aquela minha música era ótima e não entrou. Ou então eu tô com menos músicas no disco. Então de fato uma democracia. E democracia é um troço irritante mesmo. Lógico. Né? Irrita nesse sentido que a gente precisa chegar num consenso no denominador comum. E o Barão de fato, uma democracia ali dentro, sabe? Falando aí das comemorações de 40 anos de história do Barão, estão rolando os episódios desse especial Barão 40 no canal Bis. Eu ouvi as versões do especial acústico e os arranjos estão muitas vezes fora da caixa. Você pega, por exemplo, a versão do Codinome Beija-Flor, que a gente já subentende que vai começar num piano e ela começa num violão ali e vai aquela coisa progredindo, termina naquela... Quem não ouviu, ouça ainda. Mas aí eu faço uma parábola de tempo e a gente volta para 2015, no Rock in Rio, o Lulu Santos te apresentando no palco e dizendo que a melhor coisa que pode acontecer para uma música que já tem uma certa rodagem é chegar um cara contemporâneo, com ideias novas, com uma cabeça nova e fazer uma nova versão, dar uma nova vida para aquilo. Tem teu dedo aí?
Cara, tem meu dedo, tem meu pé, tem minha língua, tem meu esôfago, tem minha traqueia. Esse aí, cara, tipo, para quem acompanha minha carreira solo e escuta esse do Barão, a pessoa vai ver minha digital espalhada em tudo, entendeu? E isso me dá muito orgulho, isso não é no sentido de, meu Deus, como é que eu sou fodão. É porque é muito gostoso quando a gente consegue contribuir com algo que é tão clássico, né, cara? Imagina. Então, para mim, é um maior motivo de orgulho, porque eu tenho mesmo essa facilidade desde a época dos bares, né? Então, no barzinho, eu não fazia as coisas originais, eu tentava ver uma maneira de me apropriar daquilo, então acabou virando mesmo um pouco uma marca minha, regravar coisas inusitadas e pensar. E como eu consigo trazer esse olhar de fora do Barão, né? Num instrumento que eu me defendo legal, que é o violão, pô, as ideias que eu trouxe foram bem sucedidas pra caramba, todas meio que valeram, assim, sabe? Então, tem muito isso que você falou, o codinome Beija-Flor, porra, eu consegui tirar dessa música, tipo, 7 quilos de acorde, que e deixando um movimento diferente no violão, tem muita coisa interessante, cara. Foi um momento que a gente aí sim, a gente se divertiu muito no estúdio, brainstormando esses arranjos, propondo coisas. Foi o nosso momento em estúdio mais legal, mais divertido. E convenceu o Maurício de que ele não começa tocando essa música. O cara fala, pô, é meu momento, deixa eu brilhar. Ó, vamos lembrar um pouquinho aqui, você que é ganhador junto com seus colegas envolvidos no projeto, claro, do Suricato, que você tocou aí no lance da sua carreira solo. Um dos prêmios mais importantes da música, que é o Grammy Latino, em 2015, que o Tani lembrou bem, né? Nesse período todo, logo após vocês terem vencido o programa Superstar da Rede Globo, com o álbum Sorte, que é um descasso, é sensacional, eu amo esse disco, ouço com frequência. E aí, novamente, em 2020, você vem com o projeto One Man Band, novamente indicado para o Grammy Latino, incrível também. Conta um pouco pra gente como é que é ter esses trabalhos reconhecidos fora do Brasil, né? Você almeja uma carreira internacional um pouco mais aguda, você faz força para isso, ou isso vai acontecendo naturalmente? Como é que você enxerga um pouco isso? O reconhecimento do seu trabalho, né? Sim, acho que tem que acontecer naturalmente, né? Eu acho que é um pouco por aí. A Suricato, cara, eu vejo como um núcleo criativo, sabe? Da qual eu sou o síndico e administrador. E eu gosto de cada disco fazer de uma forma diferente. Então, o primeiro disco que eu fiz meio power trio rock. O segundo disco, o Salt, eu quis fazer bem folk. Então, assim, eu gosto de me ater à linguagem, sabe? Eu gosto de pensar dentro da caixa. Para você pensar fora da caixa, primeiro precisa existir uma caixa. Então, eu gosto de ter essa caixa para poder pensar nela, fazer um trabalho. Esse segundo folk, numa época que no Brasil a música folk era, sei lá, Sai Guarabira, era, enfim. Bem lembrado, bem lembrado. Da Viola Caipira, eu esqueci que eu amo ele, cara, o Almir Sater. Almir Sater. Então, isso era o folk brasileiro. Trazendo o folk como o folk é feito lá fora e cantado em português, eu não tinha ouvido ainda. Ainda mais numa linguagem mais popular, mais para todo mundo, né? Então, isso. Depois da Suricato, que eu quis fazer esse projeto um Homem Band, tentar contribuir com essa linguagem um Homem Band, que normalmente é vista como um cara de rua tocando negócio na lata de sardinha, meio, sem dente e tal, não sei o quê. Eu quis meio fazer, Mambembe, né? Mambembe, exatamente. Mais improvisado, né? Eu quis fazer, cara, como o Justin Timberlake faria o Homem Band, como é que eu posso trazer de uma linguagem mais pop? Isso. Aí eu gravei um disco dessa forma, né? Para depois voltar com a banda, agora, a banda de Suricato, com uma nova formação, com, duas meninas incríveis, cara, na banda, que está sendo maravilhoso trocar com elas. O Diogo, que é baterista cofundador do projeto junto comigo. Então, é importante para mim que existam as duas coisas, sabe? Eu só consigo realmente estar no Barão Vermelho se eu conseguir fazer o meu trabalho em paralelo.
é uma condição para existir, não é uma condição contratual, sabe? Tipo, eu preciso me expressar da minha forma única e também ter o Barão, poder me expressar com eles, porque é uma coisa de memória afetiva muito grande. Então, para mim é importante que tenham as duas coisas, sabe? Falando em memória afetiva e música, eu tenho feito muitas entrevistas e eu sempre cito uma frase que você disse numa entrevista para fazer uma pergunta para a maioria dos artistas que eu entrevisto, e aí eu vou usar a tua frase para fazer uma pergunta para você. Quando do lançamento do Suricateando, com versões aí de músicas que marcaram você de alguma maneira e tal na sua vida, independente do estilo, eu vi você dizendo que o cérebro quer sempre categorizar as coisas por estilo, por segmento, e o que vale é o coração que sente se gosta daquilo, se bateu pra você ou não. O que tem atualmente batido pra você, independente do estilo? José Augusto. Aí, grande clássico, pô. Cara, eu escuto José Augusto de sangrar em casa. Ele é um puta de um compositor que eu admiro pra caramba. Eu sou muito fã da galera do popular, é, mas que não é o wannabe popular. É o cara mesmo, o cara gosta de falar com o povão e encontrou uma maneira de chegar no coração das pessoas, sabe? Se você vê, porra, num show do Chitãozinho e Chororó, ou de artistas mais populares, as pessoas chorando com as músicas, pô, aquilo significa para as pessoas pra caramba, cara. Não adianta a te roqueirão, pô, bom é o Iron Maiden. Porra, não, bicho, aquilo significa para aquela pessoa. Então, eu gosto, como compositor, de observar a maneira de outros compositores de escrever e se conectar com o público, assim, sabe? Então, para mim, não tem muito barreira, não, cara. Todo roqueiro de coração, bicho, pode pegar o cara aí, ele vai ter um pontinho desse, algum lugar, cara, que dou, aquela música lá, do Chororó, Bozona, é porque ele... Pô, tem mãe, tem tia, ele vai lembrar de gente que foi, de gente que vem, então... Acho que é isso, a gente não tem que ficar categorizando música, não, que isso é um maior erro. A maioria não assume, né? A maioria não assume que tem esse pezinho que gosta de uma coisa ou de outra. Eu tava ouvindo Fafá de Belém aqui agora há pouco. Que é sensacional, cara. É bom demais, cara. E eu adoro fazer isso, porque, cara, tem um esporte. Tipo assim, Rodrigo, qual é o seu hobby? Meu hobby é confundir a cabeça de roqueiro conservador, cara. Eu amo. Eu amo, cara. Eu amo. Fico assim, aí o cara me vê com uma guitarra, tipo, sem cabeça, assim, tipo Steinberg, que é um instrumento horroroso. Mas ele vê, que porra é essa? Aí ele vê que eu toco um negócio direito, tipo assim, ele não consegue falar mal, tipo assim, eu adoro isso. E olha só que roqueiro conservador é quase um pleonasmo, hein? Cara, é só no Brasil mesmo, cara. Tem roqueiro conservador, o troço que é, porra, vanguarda, absurdo, não. É manter os valores, e a família tradicional, tudo que. Essas porra, tudo que a gente sabe onde é que deu. Vai lá, é legal até vocês falarem sobre isso, porque a música brasileira é uma música riquíssima, e o Barão foi uma das primeiras bandas assim do rock a acrescentarem a percussão como um elemento importante dentro do repertório e tal. O saudoso Peninha quebrava tudo, né? Mas assim, legal você falar sobre esses dois projetos muito importantes na sua vida hoje, né? O Barão e o Suricato é como você se expressa e é imprescindível para você existir, como você disse. Nesse momento, pós-pandemia, com muitos shows acontecendo, tendo que rever coisas que estavam, inclusive, planejadas antes dessa loucura toda, e a procura por show aumentando muito, comemoração do Barão, como que você tem conciliado tudo isso? Barão, seus projetos pessoais, você, inclusive, é um cara muito atuante, presente nas redes sociais, inclusive gosta de brincar com essa coisa do mimimi e tal, eu acho ótimo. Você está dando conta de dar vazão a tudo que você capta e transforma em música, em arte? Cara, vai entrar agora uma fase que eu vou ter que me desdobrar mesmo, porque o Suricato vai lançar disco em setembro agora. O Barão começou já a lançar o projeto, né? O nosso projeto, a nossa menininha dos olhos, na verdade, é o acústico, né? Então, o acústico lançado, Suricato lança em setembro, eu tenho que dar um jeito realmente de conciliar esse negócio de algum jeito. Vai ser engraçado, mas é a vida, tem que ser. Melhor assim, né? Quando tiver com esse projeto na manga aí, se tiver disponibilidade, vamos bater um papo aí sobre o Suricato também.
Show, pô, vou adorar conversar com vocês. Ó, antes de encerrar, então eu queria primeiro agradecer por você não ter me processado já na vida, porque eu e meu irmão nós temos um live, e na pandemia nós pegamos uma versão sua cantando Melim, ouvi dizer, e fizemos um remix não autorizado. E aí você deu uma maior moral, comentou. Foi puta! Pois é. Maravilhoso! Fizemos Maravilhoso, cara. uns 40 na pandemia aí. Adorei, cara. Adorei quando vi. Pô, parabéns, cara. Essa música é muito boa. Essa Demais. música do Melim é engraçado. É porque vocês devem lembrar, cara, quando de repente o Lulu Santos lançava uma música, a música servia para mamãe, para o vovô, para criança. Era a música de todos, assim, né? E isso mudou, né? Hoje é tudo muito segmentado, então são poucas músicas que elas performam quase em todas as tribos, sabe? Por exemplo, a música sertaneja, por mais que ela seja predominante no Brasil, eu sei lá que são a grande maioria dos artistas, quase não conheço nada. Vou ver a música mais ouvida do Brasil, eu não conheço. Mas algumas músicas conseguem furar essas bolhas, assim. Aí o Melinho, eu achei que chegou nesse lugar, assim, acho bem bacana, legal por eles. Consegue atingir uma galera de faixas etárias diferentes e tal. Isso é legal. Show de bola. Adorno, você tem alguma pergunta para encerrar? Não, eu só espero que o Barão possa voltar logo a Ribeirão. Fizeram um baita do Boa. show aqui no João Rock. Eu tive a oportunidade de acompanhar o finalzinho, como o Tony lembrou, estava com o Titãs. Cara, agradecer toda essa contribuição do Rodrigo e do Barão, de forma geral, porque ainda bem segura empunhada a bandeira do rock nacional. Obrigado. Pô, obrigado a você, cara. Esse ampli da Boss é bom? Ah, é legal, Katana, show. É legal? Eu tô a fim de comprar um pequenininho para testar. Ele é bem leve, bem leve. Levinho. Tá. Maneiro. Pô, obrigado a você, gente. Pô, vocês são uma simpatia. Que bom fazer entrevista com quem ouve, com quem pesquisa. Pô, eu falaria 4 horas com você. Ó, vamos falar presencialmente, aí a gente faz uma reunião open bar, tá bom? Show de bola, Tânia. Valeu, Suricato. Tamo junto, Rodrigão. Obrigado, Valeu, Rodrigão, gente. obrigado. Valeu, até mais. Próxima.